Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje é uma pergunta: vale a pena servir a Deus? Sobre isso eu quero pensar com você. Antes, porém, eu quero deixar um convite para você estar conosco em uma de nossas reuniões. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós reunimos no culto de oração. Você que precisa de oração, esteja conosco nesta terça-feira, às 19h30, ou então na quarta-feira, às 15 horas, na tarde da bênção. Na quinta-feira, nós reunimos em células, que são os grupos que reúnem nos lares, com a finalidade de estar estudando as Escrituras e orando uns pelos outros. Caso você queira receber o apoio de oração de um desses grupos, entre em contato conosco. Nosso telefone é 3321-5161. No sábado, às 19h30, nós reunimos no culto de adoração a Deus. E no domingo, nós reunimos em 2 horários, sendo que às 9 horas é o culto de ensino das Escrituras e às 19 horas o culto de celebração a Deus. É sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Como eu já anunciei, eu quero pensar com você sobre esse tema. Vale a pena servir a Deus? Esta é uma das perguntas, dos questionamentos que nós encontramos na Bíblia e Deus responde dizendo que vale a pena. Mas hoje pode ser que tenha pessoa que está me assistindo, que tem feito uma análise, uma reflexão e tem questionado como o autor do Salmo 73. Eu quero ler aqui 2 versículos para pensar com você sobre isso, porque ele pensou em uma fase da sua vida assim: eu acredito que não há diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Eu quero ler nos versos 13 e o verso 14 do Salmo 73, diz assim: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo eu sou afligido, cada manhã eu sou castigado. Quem escreveu esse salmo é o Asaf, que era um homem que vivia no templo, adorando, servindo a Deus, e chegou uma fase da sua vida que ele começa a analisar a sua vida e analisar a vida daqueles que não serviam a Deus. E ele começou a pensar assim: puxa vida, eu sirvo a Deus, eu me privo de muitas coisas, eu renunciei muitas coisas, eu me santifiquei, e vejo que as pessoas que não servem a Deus, elas não têm problema como eu tenho. Eu sou afligido, eu sou castigado, eu tenho diversos problemas. E ele começa a analisar, aquele que não serve a Deus, fala assim: essas pessoas, elas têm muita saúde. Né? O que o Salmo vai dizer, a partir do verso 4, diz assim: para essas pessoas não há preocupação, eles não são afligidos, a soberba cinge como um colar, a violência os envolve, os olhos saltam de gordura, e contra o céu ele abre a sua boca. E eles estão dizendo assim: o Altíssimo não terá conhecimento disto. O Asaf, ele começou a pensar: eu acho que tudo é um equívoco. Esse negócio de ir no templo, pode ser que hoje você também, pelo que você está passando, quem sabe você é tão dedicado a Deus, com a saúde fragilizada, com problema financeiro, com problema familiar, problema de toda ordem, e você começa a olhar para a vida de quem não serve a Deus, parece que a vida deles está melhor do que a sua. E aí você começa, a pensar: esse negócio de ir na igreja, esse negócio de dar dinheiro na igreja,
esse negócio de estar lendo Bíblia, jejuando, esse negócio de ter vida retinha, isso não está tendo muita diferença. Quem sabe esta é um questionamento, este é um questionamento que você tem, que você está perguntando. Eu acho que esse negócio de religião, esse negócio de igreja, isso é só para ganhar dinheiro, isso é... Quem sabe esse negócio de... Eu conheço pessoa que diz que é servo de Deus, mas ela vai na igreja lá uma vez ou outra. Ela não coopera na igreja, ela não tem... Ela sempre está envolvida com essas coisinhas aí, e a vida dela é melhor do que a minha. O salmista, ele viu essas coisas e ele começou a pensar sobre isso, e ele diz o seguinte, ele diz no versículo 15, diz o seguinte: se eu pensar e falar tais palavras, eu já estaria traindo a geração dos filhos. E eu só refletir para compreender isso já foi pesado para mim. E realmente ele pensa assim, não serve, não existe Deus. Se existisse, ele tomava a minha causa, resolveria essa questão. E por que ele pensou isso? Porque ele começou a olhar para a vida dos ímpios. Mas eu quero compartilhar uma outra palavra, porque não foi só o Asaf que pensou dessa maneira. Asaf pensou, mas o povo de Israel, eles falaram uns aos outros. E Deus até queixou da atitude deles. Eu estou lendo agora em Malaquias, capítulo 3, verso 13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, o que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Quem nos aproveitou termos cuidado de guardar os seus preceitos, de andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, nós reputamos por felizes os soberbos, também os cometem impiedade e prosperam, sim, eles tentam o Senhor e escapam. Ou seja, não foi só o Asaf que teve essa sensação, ele não chegou a falar isto. Depois ele escreveu o que ocorreu com ele em tempo passado. Agora o povo de Israel começou a falar assim, eu acho que tudo não passa de um equívoco, esse negócio de buscar a Deus, isso não estou vendo vantagem. Pode ser que está acontecendo com você. Você é uma pessoa fiel, dedicada, honra a sua família, honra lá o patrão, e aquele que rouba lá na empresa, está sobressaindo, está sendo reconhecido pelo chefe. Quem sabe ele é o seu vizinho, você sabe que ele usa de toda a fracatua, ele faz as coisas lá e faz aquelas festas, aquele churrasco, e você lá, às vezes, no limite, para honrar com seus compromissos, sempre com privação. Aí vem essas perguntas. Será que tudo não passa de um equívoco? Será que eu ainda não estou sendo assaltado, roubado? Será que realmente Deus existe? Mas nesse texto aqui de Malaquias, o próprio Deus responde. Ele diz o seguinte, que os filhos, aqueles que honram a Deus assim, eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Às vezes aqui nessa terra, nós não vemos muita diferença, porque nós vamos encontrar nas Sagradas Escrituras que Deus faz a sua chuva vir sobre o justo e sobre o injusto. Deus faz o seu sol brilhar sobre o justo e sobre o injusto. Pelo contrário, o Senhor Deus teria muitos oportunistas atrás dele. Já imaginou uma pessoa que servisse a Deus, ela nunca adoecesse? Ela ia ter isso como um seguro. Se ela nunca sofresse perseguição, se ela nunca fosse injustiçada, todo mundo, ao invés de fazer um seguro, ela ia falar assim, não, eu vou seguir o Senhor. Ou seja, não por o amor ao Deus eterno, mas por conveniência. Então,
O Senhor Deus faz o seu sol brilhar sobre o justo e sobre o injusto. Mas a Bíblia diz que no tempo oportuno Deus vai julgar a causa. É o que acontece, que esse homem que estava fazendo escreve aqui, ele diz o seguinte: ele não compreendeu essas coisas, mas ele foi adorar o Senhor e Deus revelou para ele. E diz assim no verso 17: até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim dessas pessoas. Eu estou lendo o verso 17 do Salmo 73. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os faz cair na destruição. Como fica de súbito assolado, totalmente aniquilado de terror, como ao sonho quando se acorda. Então, o salmista diz assim: Deus revelou para ele que essas pessoas que levam a vida sobre o mal feito, elas estão assim como alguém que está sonhando, mas de súbito a casa cai, desmorona. Mas aquele que constrói a sua vida sobre os alicerces da verdade, sobre os pilares da verdade, que escala a escada de degrau a degrau, ou seja, fazendo as coisas dentro de uma cadência, esperando, não atropelando, não usando as pessoas como trampolim para subir na vida. Ela tem uma vida, o caminho é mais longo, mas é o caminho do sucesso. Se você que está me assistindo colocar os olhos do Senhor, Deus vai responder e satisfazer os desejos do seu coração e suprir as suas necessidades. Deus não tem nenhum compromisso com as minhas vaidades, mas Ele prometeu suprir todas as minhas necessidades. E nós teremos o bastante. Nós teremos o suficiente, aquele que serve o Senhor, mas sobretudo ter o nosso nome escrito no livro da vida. Esse salmista diz assim: que tenho eu no céu a não ser o Senhor, e na terra só o Senhor. Eu quero orar pedindo ao Senhor que Ele possa abrir os nossos olhos espirituais para ver, a premiação que Deus tem reservado para o justo e o que Deus tem reservado para o ímpio. Então a palavra de Deus diz o seguinte: que aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que o coração humano não experimentou, é o que Deus reservou para os seus amados. Mas o destino do ímpio é a condenação eterna. Então, nós precisamos entender que sempre valeu e sempre valerá a pena servir a Deus. Mesmo aqui, nessa terra, com as nossas limitações, nossas lutas, nós podemos deitar na cama e ter a consciência tranquila. Sobretudo de saber que os nossos pecados foram perdoados, que o nosso nome está escrito no livro da vida. E o que nos aguarda é um tesouro eterno. Com essas palavras eu quero finalizar dizendo a você: vale a pena, não tenha dúvida. Há um Deus que é justo e que vai recompensar os seus. Eterno Deus e Pai, abre os nossos olhos para que possamos ver o que o Senhor tem reservado para os justos. Abre o nosso entendimento, desvenda os nossos olhos, para que nós possamos ter um coração grato, ó Deus, e honrar o Senhor, não por aquilo que o Senhor pode nos dar, mas por aquilo que Tu és na nossa vida, o nosso Salvador e Senhor. E eu oro por este telespectador que tem estado em dúvida, que o Senhor possa, ó Deus, destruir, ó Deus, diluir toda dúvida e trazer a convicção de que há uma recompensa para o justo. Ó Deus, por isso eu oro a Ti em nome daquele que vive e reina, nosso Senhor Jesus. Graças a Deus.
Graças a Deus. Estamos chegando ao final de mais um programa e eu aguardo você no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.